exposição de hoje se trata do capítulo 7, que é Sede Perfeitos, é uma passagem, e se chama então Os Bons Espíritas. Para a gente entrar nesse assunto, seria muito interessante só dar uma relembrada numa passagem da semana passada, que é uma passagem sobre o homem de bem. Eu vou só bem sucintamente relembrar a nós que estávamos presentes e aos que não estavam, que eu acredito que seja muito importante para seguir em diante, porque antes de nós sermos espíritas, nós necessitamos buscar a perfeição, que é o que Jesus nos ensinou, o nosso objetivo na Terra, sendo primeiramente homens de bem. E o que seria então esses homens de bem, né? Os verdadeiros homens de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade e na sua maior pureza, né? Então nós como seres humanos de bem, nós devemos ser responsáveis pelas nossas atitudes, ser indulgentes, benevolentes e caridosos. E como isso é uma tarefa de vida, de encarnações, nós hoje, conhecendo o Espiritismo, como também ser um bom espírita. Antes de mais nada, devemos ser bons homens de bem. E ser espírita, como diz, só acreditar no Espiritismo, podemos dizer que somos espíritas. Que acreditar em Cristo é ser cristão. O acreditar é muito importante. Mas os bons espíritas serão aqueles que, além de acreditar no Espiritismo, eles vão compreender a doutrina e, além dessa compreensão de doutrina, vão aplicar primeiro a si e depois ao contexto, mais importante a si e também aos outros pela caridade. O Evangelho nos traz então essa passagem curtinha, mas de uma reflexão enorme. O Espiritismo, ele não veio trazer alguma coisa diferente, ele veio apenas instruir os homens, trazer com mais facilidade os ensinamentos de Jesus. E essa questão é muito importante porque não tem como ter interpretações diferentes com a doutrina espírita. Como a Bíblia, as palavras de Jesus, as parábolas eram às vezes difíceis e também levavam a diferentes interpretações. E cada pessoa foi moldando conforme leia, conforme o seu entendimento, conforme o seu grau de evolução. E isso trouxe algumas diferenças dessa interpretação. E já com o Espiritismo, com a codificação espírita, isso não acontece. Ela é extremamente clara. Mas aí então nasce uma questão, o porquê de muitos espíritas não conseguirem apreender os seus ensinamentos da doutrina ou também não conseguem aplicar-se a si. Será que faltaria alguma clareza na doutrina? Não é esse o motivo. Será que é necessária uma inteligência superior? Também o Evangelho nos diz, os Espíritos nos competem, que não. Não importa o grau de inteligência das pessoas, e sim uma sensibilidade. Coloca-se assim como uma maturidade do senso comum. E isso a gente adquire os mansos, as pessoas que são tocadas por mais compaixão, por mais sensibilidade aos problemas que nós estamos enfrentando. E isso, existem pessoas que recém-adolescentes, recém saindo da juventude, têm um entendimento tão forte dessa caridade, dessa benevolência que ele tem, que sente por dentro essa força que a doutrina toca. Então não há razão para nós não colocarmos em prática aquilo que a gente compreende. Em alguns, os laços da matéria são tão fortes que, mesmo acreditando na doutrina espírita, que mesmo se vendo todo esse conhecimento, ele mais acredita nos fenômenos do que propriamente a reforma necessária que ele mesmo tem que buscar. Os fenômenos da espiritualidade, os livros, as palestras, as coisas, elas são como se fosse um feixe de luz, mas não tão forte a ponto de que eu tenha que me reformar tão intimamente.
O Evangelho coloca que essas tendências instintivas nessas pessoas mais arraizadas na matéria, elas fogem um pouco, elas se afastam da doutrina ou seguem alguns outros caminhos, justamente por não sentirem a necessidade ou não quererem fazer a reforma íntima, já que talvez o seu grau de estudo, o seu grau evolutivo daqui no planeta, a sua condição seja mais favorável, e ela não se vê necessariamente precisando de uma reforma íntima. E aí que são os espíritas imperfeitos. O Evangelho coloca dessa forma os imperfeitos, dos quais eles ficam nesse caminho e se afastam então da reforma íntima, que é o que nós, como primeiro passo, deveríamos seguir, aceitar a doutrina. Esse é o primeiro passo. Entender as palavras, entender a mensagem, entender o que os Espíritos têm a nos dizer e tentar colocar em prática, sabendo que nessa vida é um degrau a ser subido a muito sacrifício nosso pelas nossas tendências do passado, mas que na próxima existência vai nos tornar muito mais fácil essa tarefa. O Espiritismo, então, ele nos traz muito nessa questão de como a dificuldade nossa de compreender é colocar as regras e as leis conforme o Espiritismo na nossa vida. No nosso dia a dia, se começarmos a lembrar muito bem que estamos aqui somente de passagem e que essa vida é tão curta e rápida, por que nós perdemos tanto tempo nas questões materiais? Por que a caridade é tão, às vezes, difícil, se a nossa missão, às vezes, é com um familiar tão próximo, tão perto da gente, e a gente não consegue tirar ou então modificar os nossos pensamentos em relação a ele? Quem dirá as pessoas do mundo afora? Nessa onda que estamos vivendo agora, que é impossível não deixar de mencionar, é a nossa chance. É a nossa chance de criar um ambiente de paz, de luz, de mentalizar o ser humano benevolente em tudo que a gente pode fazer. Porque não sabemos se vamos estar aqui amanhã. E se o coronavírus pode passar, mas tem cartas, como a carta do Alex Berdoni fala, que estamos num processo regenerativo e que o tempo é hoje para nós. E os bons espíritas serão aqueles que mais lutarão para que esse planeta seja regenerado. Então é importante que nós comecemos a buscar informações, a doutrina, a ler o Evangelho, conseguir entender de certa forma, a ponto que a gente consiga reformar o nosso interior e assim colocar em nós a ação da lei, a ação e reação, para que as nossas ações sejam vitórias no futuro. E o bom espírita, o Evangelho coloca que é um espírito qualificado com a sinceridade e a veracidade, e ele sente vibrar no seu interior as fibras que em outros não. E ele vai se encontrar num grau mais elevado. E a gente tem que fazer essa transformação. A gente reconhece o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então a mensagem do Evangelho para todos nós, não importa julgarmos quem é bom, quem é ruim, quem é isso ou quem está elevado ou não. Devemos todos nós, no nosso grau evolutivo, na nossa capacidade de compreensão, como disse antes, primeiro aceitar a doutrina espírita, aceitar os ensinamentos e colocarmos em prática hoje o quanto nós conseguimos melhor. Uma passagem curtinha, nos bem faz nós termos uma boa reflexão, Então, quem se sente à vontade, elevando o pensamento ao alto e agradecendo em primeiro lugar por estarmos aqui com saúde, conseguindo ouvir esses ensinamentos, ter acesso a essas informações tão maravilhosas da doutrina espírita.
nessa casa, que tantos estão aqui a nos ajudar, que possamos sair daqui revigorados da fé, acreditando sempre na força divina, na sua maravilhosa doutrina, no seu amor infinito, e nossas energias estejam sempre fortes e carregadas, enfrentando as dificuldades do nosso dia a dia e levando esperança e fé também a todos que nos cercam, que nos rodeiam. Nosso pensamento elevado se faz de ferramenta mais importante no momento em que vivemos, e vamos vencer a todas as dificuldades com a fé em nossos corações. A tua paz e a tua luz, meu amado Mestre, nos ilumine hoje e sempre, que assim seja.